Valeu por ter clicado aí. Meu nome é Vinícius e eu tô fazendo um make-off do meu livro aqui. Eu lembrei de das primeiras ideias que me fez fazer isso tudo, que era pensar que um grupo de aventureiro ideal para uma aventura de RPG assim perfeita, uma história de ficção interessante, seja ela cyberpunk, fictícia ou não, sei lá, ou medieval, seria pegar um Bounty Hunter, um caçador de tesouros e um caçador de talento, sabe? Com essa dupla você consegue montar um grupo interessante, assim. Nota de rodapé. Então, por mim eu já soltava uma tonelada de ideia em cima das 6, assim. Como eu sou no YouTube, eu posso postar vídeo só até de 15 minutos ainda. Depois que eu tiver 1000 inscritos, assim, parece, eu vou poder postar vídeo mais longo, assim. Mais uma nota de rodapé. Por isso que ia ser interessante se você se inscrevesse e acionasse o sininho pra gente poder ir aprofundando melhor nisso e criar essa erupção de ideia que vai fazer solucionar nosso problema de bloqueio criativo, né? Então, vamos nessa aí. Então, de onde que eu tirei essa ideia dele ser uma espécie de Batman, Homem de Ferro, Professor Xavier? E no fato dele, do Peter conseguir já com o patrimônio líquido dele criar uma espécie de incentivo no sentido de superar essa espécie de underground profissional que a história em quadrinho meio que se cristalizou no Brasil, assim. E pegar e criar mesmo no sentido mainstream do termo uma espécie de escola pra galera estudar, pro brasileiro estudar a sério, assim, imaginando a produção de história em quadrinho, produz geeks no geral, desde produção de escultura, de boneca, a produzir game pixelada em 3D, enfim, sei lá, programar hardware, programar com robô, sabe, machine learning, enfim, poxa. Tem tanta coisa, criar um estúdio de animação da Nerd, tudo com o nome Nerd, assim, com a filosofia de que o geek é a fusão do entretenimento com a informação. Elevar o conceito de geek para o seguinte significado, imaginar a produção de informação séria, acadêmica, no nível de entretenimento artístico, entendeu? Pensar de um jeito, entre aspas, que a metafísica não necessariamente é essa herança filosófica do Aristóteles que vai seguindo a história da filosofia, não necessariamente também é esoterismo, ciência oculta ou magia, mas que a metafísica poderia ser a superação de dualidade nesse sentido, onde arte poderia trabalhar junto com ciência, entende? Assim, não necessariamente dualizar, a arte é uma coisa, a ciência é outra, não, sabe? Lembrar daquele vídeo do Feynman, que ele fala sobre a beleza, né? Tem no YouTube, dita Richard Feynman, beleza, Feynman F-E-Y-N-M-A-N, parece. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que o Peter ele pode ser uma espécie de, entre aspas, super-herói mesmo, velho. Sabe, assim, nesse sentido de ser uma espécie de Batman na hora de investir a grana de um jeito que vai modificar o destino da cidade ou do centro onde ele vive, da civilização onde ele vive. E professor Xavier no sentido de incentivar a consciência profundamente das crianças que estão nascendo aí, que estão por aí, sabe? Assim, no mundo hoje em dia, cara, levar... Pô, a gente não tem pessoas como Frank Miller, que trouxe o Lobo Solitário lá do Japão, a lenda, nossa, e mudou o rumo, assim, Pô, aquela Primavera Europeia lá do Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, saca? Assim, que deu outra tonalidade. Então, por que não pensar que o brasileiro pode vir a dar uma espécie de tonalidade nova pra história em quadrinho daqui a um tempo? A gente consome muito mais que produz produto e serviço nesse sentido geek, cara. Sabe? E é basicamente esse insight, assim, que me levou a tá falando nesse sentido, essas coisas aí. Igual, ele poderia pegar o
o Clubhouse, por exemplo, e já imaginar, eu tô escrevendo sobre isso, provavelmente vai vir ali no número 7, ou lá pra baixo. Hoje eu vou adiantar a parte em que o Nício fala pro Giordano, né? Em que eu falo pro Peter, por exemplo, aqui agora, se caso um dia, nossa, imagina, ele venha ver esse vídeo. Enfim, que o Clubhouse, por exemplo, a gente precisa abrir o olho pro Clubhouse em que sentido? No sentido do Clubhouse ser a primeira rede social, aparentemente, que tem esse potencial de virar meme, né, por assim dizer, que foi criado exclusivamente nas plataformas e nos aparatos tecnológicos do 5G, da internet 5G, já envolvida no 5G, por assim dizer, né? É de 2018 pra cá, o 5G. Olha, só hoje, 2020, que a gente tá começando a adaptar aqui, mas lá no Vale do Silício já rola 5G, com certeza, saca, assim. E o Clubhouse, ele é uma rede social criada já dentro desse território, dentro desses parâmetros. Então, ele permite a intensificação desse tempo real que a internet já promete pra gente há um bom tempo, mas que vem com lag, né? Enfim, isso pra mim, eu tenho a teoria de que o Clubhouse ele vai modificar total a política de privacidade, de uso das coisas, porque além dele ser uma espécie de ágora grega, eu vou botar talvez uma foto aqui sobre o que é ágora cibernética, né? O Clubhouse é uma espécie de ágora cibernética. Além dele ser isso, ele é uma espécie de, por assim dizer, forma de revolucionar os direitos, as políticas de uso, porque já que a intensificação do tempo real, foi criado para músico tocar em tempo real, já que a intensificação do tempo real é absurda nesse nível, sem lag nenhum, uma pessoa pode muito bem burlar o sistema e romper ali, sei lá, ficar pelada na frente da câmera, sei lá, cometer um ato horrível assim ali. De mim, no máximo que a gente vai ter que fazer, igual no YouTube, às vezes tem um filtro do que você vai passar ou não, né, antes, assim. Imagina no Clubhouse, assim, o máximo que a gente vai conseguir fazer é o admin estar sempre atento e cortar a imagem na hora, mas um fragmento já foi. Então, a liberdade vai vir com muito mais intensidade nesse sentido. Então... E outro, segundo ponto do Clubhouse que eu acho que é muito interessante é que em 2030, cara, já dizem que vão ter 6G, né? E a internet no geral, eu tenho isso escrito, vai aparecer vai aparecer um personagem falando sobre isso ali, o cyber místico, né? Assim, ele fala que a internet é o mundo espiritual das máquinas, sabe? Tem essa teoria. Caramba, o Clubhouse, ele consegue ser uma espécie de esponja de dados, assim, de gigas por segundo, saca? Em tempo real, cara, assim, que fomenta esse data center infinito que é a internet em si, sabe, no mundo. Se você constrói um anel de satélite em volta da Terra, botando um wireless mais intenso que o campo magnético da Terra, por exemplo, você consegue botar um território perfeito para as máquinas acessarem facilmente entre elas e a gente ter muita dificuldade de acessar. Então, mas isso tem um lado legal, cara. Não vai dar para astronomia ver as estrelas lá em cima, então ela vai ser forçada a criar observatório na Lua. E com isso vai vir... Nossa, eu acho isso genial. Eu tive esse insight, eu nunca vi. Me mostra aí depois no comentário alguém falando sobre isso, por favor. Tá escrito também, provavelmente vai aparecer no capítulo 9, no final, essas ideias, eu já tô adiantando. E caramba, assim, é bom fazer laboratório também, onde não tem gravidade zero, né? Quanticamente falando, não altera muito a natureza dos produtos feitos dentro do laboratório, dos experimentos feitos, né? Mas voltando, a gente pode, através do Clubhouse, GitHub, através do Clubhouse dar esse salto, sabe, assim, imaginar essas coisas, assim, mas a discussão sobre a inteligência artificial pra mim é ainda um tanto quanto noob, porque falta esse lado filosófico no físico, na hora de ele saber a história da própria ciência que ele usa, sabe, assim, da influência responsável que a filosofia tem na ascensão. A maioria dos cientistas nem sabe que a mesma pessoa que inventou a palavra filosofia inventou a palavra matemática, sabe? Tipo, Pitágoras. Enfim, a gente tem que entender que antes de descobrir se inteligência artificial vai existir ou não, a gente tem que entender que a gente não sabe nem o que é inteligência humana ainda, sabe? A gente confunde em grande parte na história humana inteligência como se fosse acúmulo de dado epistemológico, reduzida ao filtro da dedução e da indução, sabe?
E inteligência não é só episteme, inteligência é gnose também, sabe? Inteligência não é só a lógica sendo fundamentada na epistemologia da dedução e da indução aristotélica, ou nesse sentido atomista. Não, cara, ela é também gnose, assim, ela é reintrodução. A lógica também envolve epistemologicamente a teoria do processo, teoria do método apofático, da via negativa, que a academia confunde com teologia, infelizmente, sabe? Ela é justamente aquilo que desenvolve o nosso senso crítico, que o Bauman tanto sente falta. Eu tenho escrito estudo aqui, assim, por que o Bauman não lembrou da via negativa nesse sentido, né? Eu fico me perguntando. É um grande enigma. Do mesmo jeito que é um grande enigma também, eu me pergunto, me mostra no YouTube, alguém na internet, alguém falando isso, pelo amor de Deus. Por que a cosmologia moderna viciou na relatividade geral do Einstein e não na teoria de campo do Tesla, saca? Sendo que o Tesla é o cara que inventou praticamente o wireless, a corrente alternada que tem tudo, sabe? Enfim, são coisas que eu acho que a gente pode trazer para a essência desse projeto aí, sabe? Enfim, a prolixidade foi longe agora, desculpa aí, gente. Vou voltar pro vídeo aqui. Atomismo versus monismo. A diferença do ditador pro filósofo. O ditador busca superar a dualidade em busca de humanidade, usando o ódio pela sabedoria, enquanto o filósofo faz a mesma coisa através do amor pela sabedoria. Lembrei da parte que isso tudo aqui demonstra um incrível potencial de trazer pro Brasil uma coisa que rola na Finlândia, que é muito interessante. Porque lá eles dão uma moral profunda, assim, pra quem é formado em filosofia, a ponto da pessoa que é formada em filosofia ter emprego de conselheiro em empresa multimilionária, assim, sabe? No sentido de visitar a empresa esporadicamente, uma vez por mês, conversar com o CEO da empresa e criar o próprio formado em filosofia ali. Demorou, a gente pode chamar de filósofo, não, sofista, né, cara? Não é cosmólogo, é cosmético, enfim, que vai e usa as habilidades filosóficas dele, conheceu o Frankfurt, seja, enfim, pra aconselhar a empresa, sabe? Pra aconselhar a empresa no sentido de usando inclusive estratégia de ciência social, sabe? De história, de economia, enfim. Porque o filósofo, a função dele é prestar atenção em tudo, né? Torna ele tanto quanto contrastuoso no mundo de especialidades, assim, por assim dizer. Tô falando isso tudo porque tá na cara que qualquer pessoa pode ser bufada, por assim dizer, aumentar os status dela, independente da especialização dela, de onde ela distribui os talentos na árvore existencial dela, independente disso, ela pode ser bufada, sabe? Os status dela vão subir se ela fizer filosofia. Filosofia é uma ferramenta neutra que eleva qualquer situação, assim. Isso é muito interessante. E nesse sentido me parece que a metafísica é linda na superação de dualidade, no sentido da hipótese da filosofia ser a fusão entre religião e ciência. Imagina a faculdade aí nerd de fundamentar a essência das obras de arte cibernética delas, assim. E rústica, sabe? Igual eu falei, escultura, não só holográfica, mas de madeira também. Só em quadrinho roots, assim. No sentido de usar a essência da obra de arte dela nessa ideia de que a hipótese da filosofia ser a fusão entre ciência e religião.